Pronto, uma coisa que eu lutei contra no Girabola é que não há cultura dos clubes comprarem jogadores uns aos outros. Não há. O que há é pedidos de cedência de jogadores com a promessa de que numa futura venda todo mundo vai ganhar. Nós tivemos, pronto, mais uma vez, a minha falta de experiência e a minha ingenuidade no Girabola fez com que o Odair, que foi o primeiro, Sim. saísse do Luanda City para o Sagrada Esperança sem nenhuma contrapartida. Saiu sem nenhuma contrapartida. Pá, o jogador sentou, falou comigo, eu olhei para aquilo que eram as condições que ele teria no Sagrada Esperança. O meu lado humano falou mais alto. Pá, não vou prejudicar o rapaz. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, o Odair, top 3, lateral esquerdo do Girabola. Top 3. Regressou agora, não? Odair. Regressou. Já vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas é pá, um lateral esquerdo top. Nível Girabola. E eu achei que, pronto, Sagrada Esperança, um clube grande, pá, no âmbito das boas relações, vou deixar o Odair ir, sem impor qualquer contrapartida. A única coisa que nós pusemos no contrato foi que ele não podia jogar contra nós. Foi a única coisa que nós pusemos num contrato de cedência. Mas fizemos uma cedência temporária de uma época e meia, ou seja, a segunda volta da época passada e a época a seguir, que vem. E cedemos o Odair. Aí o Sagrada vem atrás de outro jogador meu, Vânio. O Vânio era, na altura, o melhor marcador do Luanda City. O Vânio foi o primeiro marcador do Luanda City. Primeiro marcador do Luanda City. Era o melhor marcador. Eles pediram o Vânio. E eu digo, pá, já saiu o Odair. Senti-me assim um bocadito... Senti que fui levado na conversa. Epá, o Vânio é o nosso melhor marcador. Não posso deixar o Vânio sair. Na altura, eu acho que diretor de scouting, não quero errar, na altura era diretor de scouting do Sagrada, entra em contato e diz que ele e o presidente do Sagrada Esperança queriam falar comigo sobre o tema do Vânio. Porque o que eu disse ao Vânio foi: queres ir para o Sagrada? Quero, ok. Então, diz ao Sagrada que tu tens uma cláusula de rescisão de 300 milhões de kwanzas. Eles podem bater a cláusula e ir embora. Ou eles sentam para negociar. Porque eu pus... Todos os jogadores do Luanda City tinham uma cláusula de rescisão de 300 milhões. E todo mundo disse, pá, tu és maluco. Eu disse, eu sei. Mas é a única forma de garantir que os clubes grandes tenham a amabilidade de sentar para negociar comigo. Porque se eu puser uma cláusula de rescisão de 30 milhões, um jogador com a qualidade do Odair, o clube vem, bate 30 milhões, leva o Odair, amanhã o Odair vai para a Europa ou para outro sítio por 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões de euros, eu fico a chuchar o dedo. Então pus uma cláusula de rescisão absurda, 300 milhões, para obrigar os clubes a negociar. Então eu disse, olha, podes ir ao Sagrada, mas o Sagrada tem que vir negociar. Ok. Então veio sentar comigo o diretor de scouting e o presidente do Sagrado. Marcámos um encontro, sentámos os três. E falámos sobre 3 jogadores. O Odair já tinha ido, sem qualquer contrapartida, para o Luanda City, que eu disse ao presidente, que eu achei que foi de mau tom. Se o Sagrada Esperança tem interesse num jogador do Luanda City, eu acho que é de bom tom o Sagrada Esperança falar com o Luanda City antes de fazer uma oferta ao jogador. Fala com o Luanda City, nem que for só cortesia. Olha, porque até os presidentes têm um grupo, nós temos um grupo, estão todos os presidentes. Olha, presidente Morato, tenho interesse no Odair, vou fazer uma oferta. Cortesia, não custava nada. Então eu manifestei isso ao presidente, Mocabalo. Admitiu, sim senhora, que acha que as coisas não foram feitas da melhor forma e que ele tinha interesse em 2 jogadores meus. Um é o Alex Ndoye, que é um central gambiano, e o Vânio. Só que o Alex Ndoye, o que acontece? O Alex vem por intermédio de um empresário.
O empresário assumiu compromissos com os clubes na Gâmbia, com documentos do Luanda City, com a minha assinatura. Documentos que eu nunca assinei. Então, quando eu apercebi-me que haviam compromissos, principalmente compromissos financeiros, com clubes na Gâmbia, desses jogadores, eu disse, eu prefiro abrir mão desse negócio. Mas aí, entretanto, os jogadores já estavam cá, são jogadores que têm qualidade, e um membro da nossa equipa, da direção, não vou citar nomes, disse, não, vamos ficar com os meninos e vamos tentar resolver amigavelmente o tema, porque eu, inclusive, instruí processo na PGR, perguntaram se queria abrir uma queixa-crime. Como são pessoas envolvidas no tema, pessoas conhecidas, pessoas que alguma vez, um dia já chamei de amigo, e uma das pessoas envolvidas, a irmã mais velha, conhece muito bem, e eu conheço bem a pessoa, eu disse, somos todos jovens, daqui a 30 anos vamos continuar a nos cruzar se todos gozamos de boa saúde. SIC, DENIC, PGR e Companhia Limitada, não. Vou simplesmente... Falei com os clubes na Gâmbia e disse, olha, meus caros, ou os jogadores voltam, ou os jogadores ficam, mas ficam sob a responsabilidade do clube. Ok, mas tem compromissos financeiros. Cumprimos os compromissos financeiros. Pagamos os valores de transferência dos jogadores. Um deles vence agora no final de junho, que temos que pagar. Então, posso adiantar que uma parte um acionista assumiu, outra parte eu assumi pessoalmente. Pagamos pelos direitos econômicos que foram assumidos com documentos falsificados, mas ainda assim, como são documentos do clube, é a minha assinatura, porque eu uso a assinatura digital e alguém usou a assinatura para assumir o compromisso, perante a FIFA. Válido. Então o que é que eu faço? Faço uma exposição à federação sobre o histórico do que aconteceu. A federação tomou conhecimento. Para quê? Porque amanhã, se houver algum problema na FIFA, nós temos respaldo legal de que a federação sabe que houve crime envolvido, houve má fé, Então pronto. Ficou acordado com os clubes na Gâmbia que pode parecer qualquer empresário. O Jonathan é empresário, o Avelino é empresário. Pode ser empresário. Mas em última instância, para os jogadores gambianos, tem que se negociar com o clube, que é representado por mim enquanto presidente. O mesmo empresário negocia com Sagrada Esperança a transferência do Alex. E fecha tudo. Contratos para frente e para trás, babá. Eu ligo para o presidente na Gâmbia, ele me diz, não, o que está em cima da mesa são propostas, mas quem vai negociar é o Luanda City, é o presidente Morato. O presidente Morato é que pagou os direitos econômicos. Para nós, o jogador não é do Luanda City, o jogador é do Morato. Eu disse, olha, então vamos fazer um documento onde você assina e eu assino, a informar ao Sagrada que para este jogador a negociação tem que ser feita comigo. Ele disse, está bem. Eu faço o documento, ele assina, eu assino, mandamos para o Sagrada. É assim que o Sagrada decide vir sentar comigo. Voltando à história. O diretor de scouting entra em contato e disse, eu e o presidente queremos falar sobre o tema do Alex, porque houve algumas chamadas telefónicas e tal. Sentamos para conversar. E em cima da mesa, falamos sobre o tema do Odair, que eu acho que não foi correto, a forma e tal, mas íamos falar de 2 jogadores, o Alex e o Vânio. Começamos pelo Alex. Eu disse, olha, eu não quero fazer negócio de longo prazo que esteja envolvido este empresário. Eu paguei pelos direitos econômicos do jogador. A cláusula de rescisão é 300 milhões. Paguem-me 10% da cláusula de rescisão, que são 30 milhões, para me ressarcir do investimento que nós fizemos, pagado pelos direitos econômicos, bilhetes de passagem. Eles, quando vieram cá, numa fase inicial, nós alugamos casa no Quilamba, para eles viverem. Há um investimento que foi feito. Só que não te vou exigir a cláusula total, paga 10% da cláusula, 30 milhões, eu dou-te o jogador e nunca mais quero ouvir falar nem desse jogador, nem do empresário. Estou completamente fora do circuito.
Epá, presidente. Presidente Mocabalo do Sagrada Esperança. Presidente. Sim, senhora, estou de acordo. Anotou no coisa dele 30 milhões, 30 milhões. Está acordado. Ok, agora vamos falar do Vânio. Eu disse, ok, vamos falar do Vânio. O Vânio é o meu melhor marcador. Eu não posso deixar o meu melhor marcador ir a custo zero. Mas como já falámos sobre o tema do Alex, e vocês concordarem em pagar 30 milhões, dê-me 10 milhões de kwanzas, eu faço-vos uma cedência temporária e partilhamos os direitos económicos numa futura venda. Mas também é um jogador aí que nós estamos interessados, que é o Cabeto, que era o nosso capitão. Eu disse, olha, nós temos aqui mudanças internas no clube, foi na altura em que saiu o Vítor Covilhã, entrou um novo treinador, o Cabeto era capitão da equipa e depois houve aí às vezes a comunicação não flui como deve ser. Eu disse, olha, como o treinador vai sair e poderá vir um novo treinador, o Cabeto entrega o braçal e quando vier o novo treinador faz uma nova votação. Podia ser no mesmo dia. O Cabeto entrega o braçal, os colegas votam, ele recebe o braçal. Mas a forma como a comunicação passou dá a impressão que saiu o treinador, tiraram-lhe o braçal e eu notei que ele estava psicologicamente afetado. Então o que é que eu faço? Eu digo, Sagrada, querem o Cabeto? Ok. Vamos fechar o pacote. Alex, o 10 já foi a custo zero. Alex, mais o Cabeto, mais o Vânio, 30 mais 10, eu assino e vos entrego os jogadores. E o presidente Mocabalo disse, sim senhora, estamos de acordo. E apertamos as mãos. Ele vai, eu sento, faço a redação das propostas, envio, é recepcionado com aceitação. De repente as coisas começaram, conversas paralelas, porque o Morato se meteu no meio e pediu negócio, e está a estragar o negócio, o jogador vai e disse, ei, eu nem quero mais ouvir essa conversa. Cardoso, que é o nosso secretário técnico, vai no sistema e faz a transferência do Alex para o Sagrada Esperança. Ele foi no FIFA Connect, no sistema que nós temos da inscrição de jogadores na federação, e transferiu o jogador para o Sagrada Esperança. Eu falo com o diretor de scouting na altura e com o presidente Mocabalo a dizer, olha, está feita a transferência no sistema, esqueçam os 30 milhões, eu não quero nunca mais ter que lidar sobre esse assunto desse jogador. Eu vou resolver com a equipa na Gâmbia, mas o jogador está transferido no sistema para o Sagrada Esperança e vocês já não precisam mais de mim para absolutamente nada. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Fiz. E ficou apenas o tema do Vânio e do Cabeto associado aos tais 10 milhões de kwanzas. Onde eles, o presidente disse que não haviam condições para pagar na altura, em janeiro, a pronto. Então acordamos que seria pago até final de fevereiro. Está feito, está feito. Mas o tema do Alex criou ali um ruído na comunicação, mas eu sempre separei os temas. Já transferimos o Alex para o Sagrada Esperança, transferimos o Vânio e o Cabeto para o Sagrada Esperança, agora só falta o Sagrada Esperança cumprir a sua parte. Esqueçam os 30 milhões, eu não tenho mais nada a ver com o tema do gambiano, virem-se, eu vou só ver a parte que me cabe dos meus meninos angolanos. Aí o tal empresário, isso está registado, eu tenho provas e documentos, está tudo documentado. O empresário entra em contato comigo a pedir para o Luanda City fazer uma carta de pedido de visto de entrada para o jogador para Angola, porque os jogadores estavam na Gâmbia de férias. Para o Luanda City fazer uma carta de pedido de visto temporário para o jogador entrar em Angola. Eu disse, não. Já não tem nada a ver com isso. Ele já está inscrito no Sagrada. Nós já fizemos a transferência no FIFA Connect, que é a parte que nos cabia. Vocês têm a possibilidade de fazer o contrato com o jogador. O Sagrada faz a carta e assume a responsabilidade sobre a entrada do jogador e tratar o visto. Entretanto, o Sagrada Esperança entra em contato comigo a me dizer que quando conversaram com tal empresário, o empresário garantiu que ele já tinha visto de trabalho
E que, uma vez que ele não tinha visto de trabalho, tinha permissão para jogar, tinha autorização para jogar, tinha visto fronteira, o processo nós tínhamos dado entrada no SME, estávamos à espera, tínhamos o recibo. Mas como ele não tinha visto trabalho, o Sagrada Esperança desistiu do negócio e no sistema transferem o jogador novamente para o Luanda City. Entretanto, depois de tanto ruído, eu disse, pá, eu e o Sagrada Esperança não somos amigos. Eu e o presidente Mocabalo não somos amigos. Porque se fôssemos amigos, da mesma forma que ele sentou comigo e assumiu o compromisso e apertou-me a mão, se há alguma mudança, senta comigo e me diz que alguma coisa mudou. Não. Deixa de atender o telefone, não responde a mensagens, tudo babá. Depois o tema começou a ser tratado por outra pessoa por e-mail. It's ok. Até hoje, a verdade é que os 10 milhões de kwanzas da transferência do Vânio Nunca chegaram. até hoje nunca chegou. Nunca chegou. E é uma vergonha, eu considero uma vergonha. Não pelo clube em si, né? Porque acho que o clube é a representação de quem dirige. Portanto, se a pessoa que dirige for uma pessoa íntegra, o clube é íntegro. Se não for, o clube não é. Eu acho que é de mau tom o Sagrada Esperança, ou o presidente do Sagrada Esperança, dizer que não está a cumprir porque a Indiama não lhe deu dinheiro. Não sei se estão a perceber. Ele não põe em xeque o Sagrada como clube. Não. Está a comprometer a Indiama, né? Então, se a Indiama, que é a principal empresa, quando se fala de diamantes em Angola, as pessoas pensam logo na Indiama. Não tem 10 milhões de kwanzas para dar ao Sagrada Esperança para pagar ao Luanda City. Eu fico preocupado de como é que a própria Indiama está a ser gerida. Eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver com a Indiama. Mas é o argumento usado pelo Sagrada Esperança para não ter pago 10 milhões de kwanzas, que é uma ninharia para eles. Até hoje dia, não sei quando é que vai ao ar, mas hoje a gravação. Posso falar o dia da gravação? Pode, à vontade. 19 de junho, ainda não recebemos 10 milhões de kwanzas que o Sagrada Esperança nos deve, com o compromisso de pagar até final de fevereiro. Então, os jogadores quando vão na primeira volta, não vão vendidos, vão com uma cedência temporária, um deles com uma contrapartida financeira que é o Vânio. Uma vez que eu já não olho para o Sagrada Esperança, não para o Sagrada Esperança, mas eu já não olho para o presidente Mocabalo como um parceiro, uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu possa, que se ele me diz que é sim, eu vou acreditar que é sim. Já não vejo dessa forma. Eu não tenho qualquer interesse de facilitar ou ajudar. Não tenho, porque o Sagrada Esperança não precisa da minha ajuda. Então, dadas as qualidades do Odair e para aquilo que são os nossos objetivos para a próxima temporada, achamos melhor o Odair voltar para o Luanda City. E se algum clube quiser o Odair, vai sentar connosco e vai negociar. Porque dentro daquilo que era o contrato de cedência que tínhamos com o Sagrada Esperança, há um artigo que diz que o Luanda City pode renunciar ao contrato a qualquer momento, se assim o entender. Que eu também fiz questão de pôr isso no contrato por causa das condições em que o Odair foi. A verdade é que mandamos uma carta para o Sagrada Esperança a informar que renunciamos ao contrato e que o jogador tem que se apresentar no dia 1 de junho. E até hoje o Sagrada Esperança não entrou em contato comigo, nem para saber o que é que se passa, nem para negociar, nem nada. Então, isso mostra um bocado que existem clubes grandes por causa da sua infraestrutura, mas são poucos clubes em Angola que podem ser considerados grandes clubes, porque há uma diferença entre clubes grandes e grandes clubes. Então, a Sagrada Esperança tem-me estado a mostrar, por exemplo, que é um clube grande, mas que ainda está muito longe de ser um grande clube. Então, essa é a novela da transferência dos jogadores. Eu não tenho nenhum interesse em mandar voltar o Vânio e o Cabeto, porque está associado a uma contrapartida financeira. E eu estou à espera que a Indiama dê o dinheiro, disponibilize os valores para o Sagrada Esperança vir então cumprir aqui com o seu compromisso. E estou disposto a deixar os jogadores cumprirem até o fim do acordo de cedência, com exceção do Odair.